Boa tarde. Hoje o nosso convidado em especial é ele, o palestrante Alexandre Simas. Seja bem-vindo à CBN Joinville. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Alexandre, você é uma personalidade joinvilense muito conhecido por ser um grande maquiador. Já foi um grande empresário da beleza aqui no norte catarinense. Quando é que você mudou a chave, deu esse upgrade, né? Onde foi esse paradoxo da mudança e hoje você é um palestrante nacional e internacional? Bom, obrigado aí pela tua pergunta. O que aconteceu foi que, eu acho que durante a pandemia eu fiz várias reflexões sobre o modo de vida que eu tinha. Eu trabalhava de segunda a sábado, em média 12 horas por dia, uma jornada de trabalho bastante dispendiosa. Atender exige muito, coordenar equipe exige muito, e eu tinha essa jornada meio mista, porque eu tanto atendia como gerenciava um time de 20 e poucas pessoas. E durante a pandemia eu tive esse tempo de reflexão para entender que depois de 20 anos fazendo essa atividade, 20 e poucos anos, era hora de talvez ampliar as possibilidades. E na minha idade, já depois dos 50, fazer essa reflexão e esse ajuste de rota exige muita coragem, existe muito estudo. Então eu, durante 2 anos pós-pandemia, 22, 23, foi um ano intenso de preparo de materiais, estudos e cursos que me preparassem então para que eu pudesse me tornar um palestrante profissionalizado. Porque eu já palestrava, né? Eu sempre tive envolvido nesse ambiente educacional dentro do mercado de beleza, mas sempre por muito amor à arte e não por remuneração propriamente dita. Hoje é a sua profissão. Hoje é a minha profissão. Hoje a minha atividade profissional é consultoria para os mercados educacionais de profissionais. Então, tem indústrias que são meus clientes para desenvolver projetos educacionais e dentro disso a minha palestra que abre portas no mercado nacional e internacional para os congressos. Mas todo o teu conhecimento, toda a sua experiência é a bagagem. Sim. Eu acho que isso é o meu diferencial hoje, né? Eu acho que eu tive a formação como maquiador, esteticista, tricologista, gestor de salão de beleza. Tive clínica de estética na minha primeira etapa. Tu lembra? No Hanover, em 94, eu abri minha primeira clínica. Foi maquiador da RBS TV. Sim, inclusive eu estou muito emocionado de estar aqui nesse prédio, esse prédio que me proporcionou muito, eu aprendi muito aqui. Mais de 25 anos? Mais de 25 anos eu tive a construção de amizades extraordinárias aqui, pessoas que moram no meu coração e que me emocionam só de lembrar, assim, de tantos filmes que já me passaram aqui, de tamanhas experiências que essa empresa me propiciou durante a minha jornada de trabalho, assim. Mas o melhor de tudo, você era um dos profissionais mais bem remunerados do estado. Eu era o mais Catarina. bem pago do estado durante toda a jornada de trabalho. Parabéns. E eu sou muito orgulhoso disso, assim, de verdade, foi uma experiência muito especial. Nós tínhamos muito pouco tempo, em alguns momentos, para maquiar muitos profissionais, muitas apresentadoras, mais Sempre apresentadoras. para o Jornal do Almoço. Sempre para o Jornal do Almoço. Eu chegava às 11h15, 11h10, e 10 para o meio-dia o jornal entrava, e todos tinham que estar prontos. Eu tinha mais ou menos poucos minutos para fazer cada um, era uma delícia, era muito bom. Naquela época, ainda assim, não era digital a TV, né? Não, então não era. você tinha um trabalho árduo. Mas era gostoso, era leve, o grupo sempre foi muito bom. Nossa vice-prefeita, Rejane Gambim, teve esse período. Rafael Custódio, que acabei de encontrar aqui, um querido, foram anos de trabalho com ele. Giovanna Locatelli, Adriana Freitas, Suzana Naspolini, enfim, Gislaine Bastos. Foram tantas, Sabrina Aguiar, enfim, tantas pessoas com quem eu desenvolvi amizades muito satisfatórias, assim. E Alexandre, você fala sobre o tema de beleza, mas além disso também sobre atendimento. Sabes que eu fiz um ajuste que é o seguinte, tudo que eu falo de atendimento hoje está muito voltado na prestação de serviço. Então, tudo que envolve a prestação de serviço no atendimento, eu trago um dado que é a prestação de serviço vista pelo cliente. Existe um dado hoje, Carlos, que é muito interessante. Todo mundo, quando atendido, tem um relato de um atendimento ruim. E isso fica muito na memória, né? E aí o que eu trago hoje na minha palestra, ou nos meus treinamentos, ou até no meu livro, que eu devo lançar próximas semanas, é justamente esse olhar visto pelo cliente. Porque o profissional que atende hoje, ele tem uma negligência em reconhecer que o atendimento dele poderia ser melhor. Que a atividade de servir, né, de atender,
de acolher, de respeitar, inclusive, o atendido, poderia ser mais lapidada. E aí eu trago, por exemplo, reflexões como uma frase comum no atendimento e genérica. É só isso para você no final do atendimento? Talvez aquele produto, aquela mercadoria, não tenha esse pouco significado para aquele cliente que naquele momento compra. Talvez aquele produto ali comprado tenha um significado de tamanha relevância que a frase ideal a ser dita não é essa. Talvez a frase ideal seja: você fez uma excelente compra. Parabéns, você fez uma excelente aquisição hoje. E isso coloca a pessoa no lugar de valor que ela merece, na sensação de consumo que um bom cliente tem. E um bom cliente retorna. Quando? Quando ele é de verdade valorizado e não menosprezado. E no atendimento automático que nós temos hoje, isso é geral, eu acredito que são poucos lugares que têm um atendimento exemplar, significativo, assim, para deixar o cliente encantado, não há esse tipo de treinamento. O vocabulário usado, inclusive na recepção, quando o cliente chega, é muito ruim. Como, por exemplo, posso ajudar. Posso ajudar não é uma frase que se diz quando o cliente chega. O ideal é dizer: olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, bem-vindo, que bom te receber aqui. Enfim, eu tenho aí 25 frases que podem ser ditas e 25 frases que não podem ser ditas no atendimento. Inclusive, essas 25 que não são ditas são as que nós escutamos normalmente, seja em lojas de shopping, em lojas de atendimento, em restaurantes, enfim, salões de beleza, inclusive. Falando do seu livro, no próximo mês, em São Paulo, uma grande editora lança o livro de Alexandre Silva. Meu Deus, cara. Você já fez um filho? Já, o neto. Já tem um neto, já plantou uma árvore. Ainda não, a árvore ainda falta. Ainda não, meu não. Deus, a gente planta árvore quando a gente é criança. Sério, eu não tive essa oportunidade. E agora lança um livro. Olha, eu estou muito feliz. É de verdade um trabalho aí de 1 ano e meio na escrita desse livro. Ele tem um conteúdo que é muito a minha vivência, a minha experiência e meu olhar. E neste livro eu não trouxe aquele tipo de leitura americana que são exemplos e cases de sucesso. Não, eu trouxe a realidade, o que o cliente vê de forma que está invisível no atendimento. E o que está invisível? O comportamento de quem atende, os sinais de quem atende, os microsinais faciais, gestuais, de que está sendo bom ou não atendê-lo, que é genuinamente prazeroso ou não ter você nessa jornada comigo de atendimento. E aí, um dos capítulos do livro, eu trago uma abordagem pautada no preconceito. O que é o preconceito? Quando alguém chega no meu espaço de atendimento, eu vou fazer uma análise, e essa análise em média leva 7 segundos, isso são estudos científicos, e isso pode ser que eu tenha empatia ou não por essa pessoa. E algumas pessoas, por exemplo, tem gente que não gosta de atender gente de idade, tem gente que não gosta de atender gente jovem, umas não gosta de atender gente magra, outras gente gorda, uma gente bem vestida, mal vestida, tem gente que não gosta de atender gente tímida, tem gente que não gosta de atender gente espalhafatosa, enfim. Cada indivíduo que atende tem as suas próprias crenças em relação ao que ele gosta. E aí, em minha palestra em especial, eu falo de um ponto seguinte: você tem que iniciar o atendimento partindo do marco zero. Marco zero, não me interessa quem é, interessa que essa pessoa precisa ser bem atendida. E aí a gente tem dezenas de histórias de pessoas que andaram vestidas de forma comum, com altíssimo poder aquisitivo e que foram muito mal atendidas. Em Joinville tem algumas. Mas no mundo inteiro. Recente a gente viu isso em Los Angeles, com a filha de um ator americano, enfim. Verdade. Isso acontece em uma loja de luxo, uma loja de Chanel, inclusive. Então, o problema não é a loja, não é a empresa, é a forma como essas pessoas são atendidas e como essas pessoas estão despreparadas, onde elas atribuem o lado pessoal para avaliar se esse cliente tem potencial ou não de compra. Todo cliente que entra tem potencial de consumo. Às vezes pode ser não nesse dia, às vezes pode ser em outro momento. E uma coisa interessante que eu vou fazer agora, inclusive parabéns para a Áurea aí pelo projeto, eu vou fazer um trabalho com o Shopping Miller na próxima semana. Eu preparei as frases que não podem ser usadas e as frases que podem ser usadas justamente para a gente lapidar a comunicação do atendimento, que basicamente uma boa venda é feita através de uma boa comunicação. E existem coisas que não podem acontecer numa venda.
Existem comportamentos, por exemplo, um cliente entra e pede por determinado produto. Não, a resposta não tem, não pode ser dita dessa forma. Existe uma abordagem que precisa, e não é para vender mais, é para atender bem, para esse cliente voltar. 65% hoje das pessoas não voltam para o mesmo local de compra. É um número alto. E não é sobre o produto, não é sobre a qualidade do produto, é sobre a falta de acolhimento no atendimento. E aí a gente pensa num varejo que atende, que depende de relações humanas hoje, de presença de cliente, concorrendo com a internet, onde os clientes, grande parte, preferem fazer a compra online para não ter que se indispor, não ter que passar por esse processo, quando ele não encontra quem atende-o bem. Então o livro, acho que tem aí é um case que inclusive pode ser implementado para treinamento dentro de empresas que tenham recepcionistas de hospitais, de clínicas, salões de beleza, clínicas de estética, lojas de todos os perfis, restaurantes inclusive, porque o cliente precisa estar no centro da jornada. Se o cliente não está no centro da sua jornada, talvez nem seja para você ser vendedor ou atendente. Né? Então até a contratação precisa ser bem pensada. Às vezes a pessoa não tem perfil para atender. E assim, um sorriso genuíno na chegada encanta qualquer pessoa. Alexandre, para mais informações, sua. @Alexandre Simas. Acabou meu tempo, é isso? Era somente para a gente ilustrar um pouco mais. Não, eu agradeço muito. Acompanhar você, eu posso pelo @Alexandre Simas. Meu Instagram é o melhor canal de comunicação que eu tenho hoje. LinkedIn para empresas, eu também tenho bastante conteúdo no LinkedIn. Qual é o nome do livro que será lançado? O Atendimento de Excelência, lançado pela editora Faro no dia 11 de abril, em São Paulo, com um coquetel para convidados. Daqui um mês. Exato. Daqui um mês, Alexandre Simas lança o seu primeiro livro. O seu primeiro livro. Faremos em Joinville na sequência, provavelmente. Possível maio, provavelmente maio ou junho em Joinville. Alexandre, saudades das suas clientes? Tenho muitas. Eu imagino que você era um terapeuta, né? Sim, eu nunca gostei desse papel, mas eu sempre fui um bom ouvinte. Eu acho que o papel do profissional não é aconselhar, o papel do profissional é ouvir, afinal, não somos formados como psicólogos. Então eu sempre acredito que eu sempre fui um bom ouvinte das minhas clientes. E eu sinto falta sim, sinto saudades. Mas esse momento está preenchido com o palestrante Alexandre Simas. Está bem preenchido. Estou muito satisfeito com a minha jornada. Quais são as novidades? Você vai estar no Shopping Miller palestrando para o shopping como um todo, vai lançar um livro, já é avô, vai plantar uma árvore. Vou ter que plantar uma árvore. Vai precisar plantar Mas uma olha só, olha o que eu faço, que eu acho muito interessante. Todo mundo fala, é porque Amazônia. Sabe o que eu faço? Eu jogo sementes em terrenos baldios. Já plantou uma árvore. Muitas. Eu faço isso todo mês de janeiro, assim, onde tem terrenos baldios. Aí eu e meu neto, a gente joga pacotes e mais pacotes de semente, de coisas que os passarinhos possam comer no futuro. O neto é o filho que a gente pode adoçar e depois a gente devolve? O neto é, de verdade, o filho é um amor que não se explica. Porque filho a gente ama. Mas o neto é numa proporção e numa dimensão que não tem explicação. Que idade que ele tá? Ele está com 12 anos. E a gente fala todos os dias, porque ele não mora em Joinville. E ele é muito, muito amoroso, muito educado, muito... É a minha grande paixão, eu diria. Eu quero deixar o microfone aberto para você, para suas considerações finais. Agora está encerrando. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer esse espaço. Faz muito tempo que eu não dou uma entrevista na cidade de Joinville. Assim, é a minha primeira entrevista sobre o livro, então esse momento para mim é um momento muito importante. E você acompanha a minha história profissional há muito tempo, desde o meu início, né, Carlos? Até me arrepiei. Então, assim, te agradeço muito por esse espaço. Conte conosco. De verdade, agradeço a cidade de Joinville por ter me ajudado de forma tão significativa. E óbvio que eu estou feliz, eu tenho grandes projetos ainda para essa minha atividade profissional. E esse momento é um momento muito especial. Obrigado por eu estar aqui hoje. Obrigado e parabéns porque você é merecedor. Obrigado, querido. Alexandre, o que é o melhor da vida para Alexandre Simas? O melhor da vida neste momento é os meus momentos com o meu neto, com as viagens com o meu neto, com toda certeza esse é o melhor da vida. Mas o melhor da vida também é tu olhar para trás e perceber que tu construiu algo substancioso e não tem a ver com um mundo material, não tem a ver com o universo de propriedades, mas tem a ver com ética, com moral, com
amor e amizades. Eu acho que esses pilares é uma vida feliz, é uma vida plena, é o que eu levo para minha vida hoje. Acompanhe Alexandre Simas no @Alexandre Simas. Até breve. Obrigado, querido. Obrigado pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço.